Olá, crianças, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Estamos reunidos mais uma vez para nossa aulinha de arte, tá, gente? Daquele conteúdo do dia 20 ao dia 24 de julho, que em decorrência de alguns problemas não deu para ser dado para vocês esse conteúdo, tá bom? Então hoje eu vou trabalhar o componente curricular arte, tá? E o nosso primeiro tema que nós vamos trabalhar são as manifestações teatrais. Eu queria que vocês observassem aí na apostila de vocês que durante essa semana nós temos dois conteúdos de arte. Um que são as manifestações teatrais e o outro que é a linguagem teatral, ok? Mas assim, vamos começar primeiro trabalhando um pouco sobre a questão das manifestações teatrais. Primeiro eu tenho que entender o que é manifestação e depois o que é teatro. Vamos entender um pouquinho desses conceitos, tá bom? Manifestação é quando eu me manifesto de alguma maneira, é quando eu coloco para fora algum tipo de reação. Então é uma manifestação. E teatral é o ato do representar. Então, quando eu falo manifestações teatrais, eu estou representando, eu estou me manifestando. Tá bom assim, gente? E dentro do texto de vocês, da apostila de vocês, nós colocamos um textozinho que fala sobre o início de todas essas manifestações, que foi a chamada criação, a criação dessa manifestação teatral, né? Então nós começamos a nível nacional, dessas manifestações, né, que foi criado na década de 70, como está aí no texto de vocês, e o teatrólogo brasileiro Augusto Boal, que ele criou o Teatro dos Oprimidos. E aí, depois desse foco que deu o Teatro dos Oprimidos, foi criando várias outras companhias de teatro pelo Brasil inteiro. Ok, gente? Então, essas manifestações teatrais que ocorreram, aliás, na década de 70, ela serviu de uma manifestação. Manifestação por quê? Porque o povo estava oprimido, porque o povo estava querendo se manifestar através da política, através da cultura e assim sucessivamente. E trazendo hoje para os dias atuais, essa manifestação, ela tem esse amparato, né? Que é amparar essas manifestações. O teatro, ele serve para que eu me manifeste através da crítica. Tá bom, gente? Então, eu não vou dar uma lida nesse texto, porque eu vou deixar para que vocês leiam o texto. Eu estou colocando só um pouquinho da questão dessas manifestações para que vocês observem. Então, dentro dessas manifestações teatrais, que é o manifestar do povo através da arte, eu tenho aqui a questão das manifestações acrianas. Poucos de vocês talvez não conheçam assim um pouco da arte do teatro aqui no nosso estado do Acre. Por quê? Porque ainda está muito pouco, não é muito desenvolvido, mas existe. Existe sim. A questão é que o povo não procura muito essa manifestação teatral, mas é uma manifestação muito rica. Inclusive nós temos aqui, vamos dizer assim, alguns grupos de teatro que se apresentam em algumas escolas, né? E falando em escola, nós também, muitas vezes, a gente faz o nosso teatrinho também na escola, né? Inclusive, esse ano, a gente tinha alguns projetos dentro da nossa escola de criarmos um grupo de teatro do quinto ano da escola, para que vocês pudessem manifestar através da arte alguma manifestação que vocês acham que não é certo, que vocês pudessem manifestar através da arte. Então, nós aqui, ó, nós temos as nossas primeiras manifestações teatrais aqui no Acre, que ocorreu, que dentro da apostila de vocês aí, observem aí, ó, que tem lá, ó, tem um pouco da arte, como ela é inserida, tem algumas fotos, né, que foi colocado aí na apostilazinha de vocês, né, e tem um rapaz que ele é filho de seringalista, né? E ele começou toda essa cultura popular aqui no nosso estado do Acre. Tem a fotozinha dele aí, como vocês estão vendo aí, olha só. Além da arte cênica propriamente dita, também existe a finalidade política da conscientização, tá? Então tem aí, ó, o Kleber Barros, que foi um dos pioneiros nessa questão do teatro aqui no nosso estado.
tá? Ele que deu um aparato, assim, ele que revolucionou um pouco a questão dessa arte no aparato do teatro, ok? Agora, passando para os teatros regionais, né, as manifestações regionais, aí nós temos várias, né? Nós temos, assim, quando a gente se refere às manifestações regionais, a gente não pode, de maneira alguma, esquecer o teatro popular, né? Que é aquele teatro da rua, que está fazendo ali um manifesto, que está fazendo ali, de uma certa forma, está tentando colocar a arte ali através do teatro, a sua manifestação. Né? Então nós temos, quem nunca ouviu, né, aqueles teatrinhos de bonecos, né, que a gente vê também nas escolas, que a gente trabalha também tanto nas escolas, através desse tipo de manifestação regional, ok? Temos outros também, temos muitos, temos teatrinho de Bumba Meu Boi, que é uma ressalva aqui a região amazônica e também a região norte. Temos também no sul do país os teatros que tem lá no sul e no sudeste, tem um renome maior devido à cultura do povo lá ser mais assim favorável ao teatro, ok? Então tem essa questão também do teatro regional e temos também as manifestações teatrais nacionais, que é a questão do teatro no Brasil. Então, dentro dessa repercussão que a gente observa sobre a questão do teatro, nós temos o teatro acriano, que nós demos um pouco da salva, os regionais e também o nacional. Esse nacional ele abrange um perfil maior do Brasil inteiro, né? Mas o nosso teatrinho aqui, que eu costumo sempre dizer que quem nunca teve a oportunidade de ir ao teatro, vá, porque é uma maneira, é uma sensibilidade a mais que você tem quando você chega no teatro, que quando você vê a dramatização daquele pessoal no palco. É muito bom, gente, é muito bom e eu aconselho que vocês façam essas visitas. Então, dentro dessas manifestações nacional, nós temos isso aí começou muito, muito antes, né? Lá por volta do século XVI, como uma forma de catequização, foi mais começou na questão da religião, né? Que trouxe a questão do teatro, né? Com o padre Anchieta, certo? Então nós temos aí todo um aparato sobre a questão dos teatros, né? Das nossas manifestações, tanto acrianas como regionais e nacionais. Né? Dentro do texto de vocês, nós colocamos alguns exemplos sobre essas manifestações. Tá? Então, eu gostaria que vocês dessem uma lida bem direitinho sobre todo essas manifestações que ocorreram durante todo esse tempo. Inclusive, gente, nós temos aí também grandes nomes, né, do teatro nacional, do teatro regional e do teatro acriano, que também é uma fonte de pesquisa para vocês. Tá bom, gente? Embaixo da apostila de vocês vão observar que tem um texto, né, que tem uma atividade que está lá, pedindo para vocês um pouquinho para que vocês façam uma pesquisada e que vocês respondam. Como, por exemplo, primeira questão, como surgiu o teatro no Brasil e em que século? Né? Tá tudo no textozinho de vocês. Questão 2, como surgiu o teatro acreano? E cite o nome de um teatro aqui no Acre. Né? Então, assim, eu não me expus muito à questão dos teatros aqui no Acre, para que vocês pudessem lá procurar, ver. É muito bom, gente, ver a questão da história do teatro aqui no nosso estado. E na questão 3 tem o que é teatro vamos dizer, qual o conceito de teatro? Você já foi a algum teatro aqui no Acre? Vale lembrar que, professor, nunca fui não. Foi sim. Toda escola já teve um teatrinho, né? E aí vale você lembrar, pensar, que teatrinho eu vi na minha escola? Ou será que eu fui com meu pai, eu fui com alguém, em algum outro teatro? Então, serve para você. Tá bom, gente? Então, essa questão dessas manifestações aqui vai servir para que vocês dêem uma lida na apostila de vocês, tá? Foque nessas questões aí das acrianas, regionais e nacional, ok? Agora vamos passar para essa linguagem teatral, que também é a segunda aula dessa semana sobre artes, ok? Então, assim, essa linguagem teatral, eu quero ler para vocês essa primeira parte, que ela fala assim, olha só.
Com o objetivo de facilitar melhor a compreensão sobre a linguagem teatral, é importante recordarmos sobre as 3 modalidades pertencentes aos gêneros da literatura. Entre eles destacam-se o lírico, que representa o estado de alma, a subjetividade representada pela voz do poeta. O épico, que é o gênero épico, que retrata os grandes feitos heróicos que fizeram parte da história de um povo. Geralmente mescla-se com figuras sobrenaturais, como é o caso das musas e deuses da mitologia grega, sendo que estes agem contra ou a favor de um determinado acontecimento ao longo da narrativa. Ok? E por último nós temos o dramático, que se refere à linguagem encenada, representada pela linguagem teatral, contada com a participação de elementos extras verbais, como cenário, figurino, iluminação e sonoplastia. Especificamente, a linguagem teatral, como já detectamos, pertence ao gênero dramático e tem a dramaturgia como elemento primordial. Ou seja, a palavra drama origina-se do grego, que significa ação. Então, essa linguagem teatral, dentro desses 3 tópicos que eu li para vocês, o épico, o lírico e o dramático, ele dá aí as suas classificações, para que vocês observem como que o teatro se desenvolve. Ou seja, professor, mas o teatro, o pessoal chora muito, nem tanto. Né? A gente observa que no teatro são essas linguagens que se interlaçam dentro das suas peças. Né? Mas basicamente, eu gosto do gênero épico, né? Que sempre traz um herói, né? Sempre traz uma história de um povo, né? De um herói. E eu sempre gosto desse gênero épico, ok? Então, dentro do nosso teatro, o texto teatral, ele tem esse papel de destaque, né? Ou seja, começou lá na Grécia Antiga e aí se espalhou-se no mundo todo, né? Agora, as modalidades do nosso gênero dramático, ao qual se define, aí a gente pode se definir, como por exemplo, nós temos a comédia, né? O alto, a farsa, o Ésquilo, o Sófocles, tudo isso aí são linguagens que está dentro da nossa linguagem teatral, que mais na frente vocês vão entender direitinho quando vocês chegarem no médio, no ensino médio, vocês vão observar as faces do teatro. Aí tem Eurípides, Aristófanes, Antífanes, tudo são linguagens do teatro que ao longo do tempo foi se desenvolvendo. Ok, gente? Então nós temos ao longo da história a linguagem teatral não só sofreu influências de outras linguagens, como cinema, televisão e informação, como também passou por questionamentos sobre o seu real objetivo. A função catártica que resultaram em denúncias sociais e reflexões filosóficas. Então, como eu falei para vocês logo no início, né, as manifestações teatrais, ela tinha esse aparato, né, que além de se manifestar através do teatro, era uma forma de denunciar alguma coisa que estava acontecendo na sociedade. Tá bom, gente? Então, essa linguagem que ainda hoje a gente usa, ela é bem interessante no teatro. Aí quando você vê no teatro, muitas vezes, você se emociona, né? Às vezes você sorri. Por quê? Porque é algo que contagia. E aí embaixo tem uma atividade também que vocês vão responder para que vocês possam dar uma leitura mais ampla no texto de vocês. Tá bom? Então nós temos aí a primeira questão, os tipos de linguagem teatral, né? Que já falei para vocês. A questão 2, em qual país e século o texto teatral teve seu papel de destaque? Foi o que eu acabei de falar, vê se vocês lembram aí. E questão 3, cite e explique as outras modalidades do gênero dramático. Né? É um gênerozinho bom, onde os atores choram, né? Fazem ali os seus dramas e assim sucessivamente. E na questão número 4 nós temos, ao longo da história, o teatro vem sofrendo influências de outras linguagens. Que tipos de linguagens são essas? Olha só. Então aí, você vai pegar a apostilazinha de vocês, vai grifar as respostas e vai colocar aí na apostilazinha de vocês. Tá bom, gente? Então, hoje eu me despeço de vocês da aula de artes. Foram as 2 aulas que eram para ter sido na semana, sobre as manifestações teatrais e também sobre a linguagem teatral. Eu espero que eu tenha chegado até vocês, mas não esqueçam, leiam a apostila e respondam.
Tchau para todos vocês, ok?